Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia do Rock, o dia de número 158. E eu já te convido, a você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica ali no sininho e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Sempre quando houver conteúdo novo aqui, você vai ser avisado. Participe também do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link ele também está na descrição do vídeo. Então é só você clicar lá e entrar no grupo e se beneficiar ali dos materiais complementares, né? O plano de leitura, tá? Da Bíblia em ordem cronológica que nós disponibilizamos ali no grupo. E aproveite, compartilhe esse vídeo, já deixa o seu joinha aqui, já curte logo. Se você acha que a leitura da palavra de Deus ela é importante para a nossa vida, tá bom? Então hoje, dando seguimento à nossa leitura, nós vamos ler as seguintes passagens. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Então, segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Vamos ler também todo o capítulo 7. Vamos entrar também no capítulo 8, mas vamos ler até o verso de número 15. Depois, vamos pular alguns versículos. Continuando no capítulo 8, vamos ler os versos 23 e 24. E, por fim, vamos ler segundo livro das Crônicas, capítulo 21, dos versos 18 a 20. Então, segue aí, já faz a marcação aí das passagens para que você possa acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Também, antes disso, siga a gente ali nas redes sociais, Instituto Aleteia, tá? Com TH, OFC. Então, aproveitem e nos dê essa força também lá no Instagram. Vamos orar, pedir a Deus uma bênção. Senhor, nós suplicamos que o Senhor segure em nossas mãos, que o Teu Espírito Santo nos direcione nessa leitura, que possamos aprender mais e mais com o Teu Espírito Santo, que possamos crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, e que isso seja um diferencial na nossa vida como servos de Deus. Nós assim oramos, pedindo ao Senhor essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, ela escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, Samaria está num momento muito delicado, né? Num momento ali de cerco total, uma grande fome, né? Porque as coisas não estavam entrando, não entrava mantimento, né? Principalmente o mantimento, né? Por isso ali gerou uma grande fome. Então nós vemos ali a questão, né, da cabeça de jumento, estava valendo muito dinheiro, também esterco de pombo. Então a situação estava muito crítica, a situação estava muito grave. Lembrando que tudo se dando por causa da desobediência, por causa do afastamento de Deus. Então vamos seguir aqui, segundo Reis, capítulo 7.
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha só, hein? O que ele fala, hein? Amanhã. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda o Senhor, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os seus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, não é isso? No momento do pôr do sol, para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir, guarda esse versículo, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então eles fugiram e deixaram tudo ali. Deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos. Verso 8. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata, ouro e vestes. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Verso 9. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e faremos o quê? Entraremos na cidade. O rei ele coloca ali assim: poxa, não é possível, isso é uma estratégia deles. Quando a gente sair, eles vão dar o bote, né? Quando a gente sair, eles vão dar o bote, né? E tanto que o rei ele coloca isso, né? Porque ele sabe que nós estamos esfaimados, né? No caso, cheios de fome, famintos, esfomeados. Então a gente vai sair, então nessa hora eles vão e nos pegam, né? Então o rei ali duvida. Verso 13. Então o rei diz assim: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Isso, no caso, seria o comportamento dos sírios. Quando os israelitas saíssem, eles iam tomá-los vivos e entrariam na cidade. Verso 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes de aviamentos, porque os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele.
Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo na porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verás com seus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Então, uma observação que eu queria fazer aqui, nesse texto, irmãos, é a fé. Então, aqueles que eram de Israel não tiveram fé. Então, eles viram aquilo que Deus fizeram. E isso é um recado, meu irmão, minha irmã, para mim e para você. Deus espantou o exército sírio, então Samaria estava cercada, estava já numa situação degradante, estava fome, uma fome intensa, estava sendo vendido esterco de pombo, a cabeça de jumento a preço de ouro, né? Muito caro, por causa da fome. Pessoas já estavam comendo os próprios filhos, né? Tanto que ele encontra aquela mulher lá, o rei que está passando no muro, ele encontra aquela mulher e fala: poxa, a gente fez um trato que hoje, né, eu fiz um trato com a mulher que hoje nós vamos comer o meu filho e amanhã nós vamos comer o seu filho. Uma coisa terrível. Então, os irmãos, que situação tenebrosa. Então, aquela era a situação de Samaria, né? Uma tremenda dificuldade, já pela desobediência, pelo afastamento de Deus, pelo afastamento dos caminhos do Senhor. Né? Não que Deus tenha se afastado, mas que o povo se afastou de Deus. Então, naquele momento, Deus ainda ele olha para o seu povo e ele faz aquele milagre. Então, como que Deus ele tira o exército sírio dali? Então, aqueles homens ouvem um ruído como se fosse um grande exército. E aí eles pensam, né? Poxa, o rei de Israel, ele alugou o rei dos Eteus, o rei dos egípcios, eles estão vindo contra nós. E aí eles somem, eles vão embora. Então, o que isso representa para nós? E claro que isso de uma forma simplista. Meus irmãos, o dono do milagre é Deus. O dono do milagre é o Senhor. Então, não importa qual seja a luta que você esteja passando, o momento de adversidade que você esteja vivendo, a sua vida e a minha vida estão nas mãos do Senhor. Então, não tema, não se preocupe. Não olhe para trás, não olhe para as coisas dessa vida, não olhe para aquilo que o traça e a ferrugem possa corroer. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Deus. Então, olhe para Deus, confie em Deus. Não perca a fé, não duvide um segundo do poder do nosso Senhor. Eu não estou dizendo aqui que todos os nossos problemas vão ser resolvidos, que todas as nossas dificuldades elas vão ser retiradas. Não, não. E não estou dizendo que todos os irmãos que estão me ouvindo, que têm enfermidades, que elas serão curadas. Que todos os desempregados amanhã serão empregados, na próxima semana, no próximo mês. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo aqueles que possam vir, né, a serem recolhidos por Deus por enfermidades, por tragédias de quaisquer tipo, enfim, Deus ele está no controle, ele tem um propósito. Primeiro, de que o seu nome seja glorificado em nós, na sua luta, na sua prova, na sua dificuldade, assim como foi na vida de Jó. Né? Então, houve é, 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 a reversão do quadro de Jó. Houve, mas não houve a reversão na vida de Estevão. Ele foi sacrificado por amor ao Senhor. Na própria vida de Jesus, por amor a Deus. Então, Deus ele tem objetivos maiores, né? Pensamentos, os pensamentos dos seus são maiores do que os nossos. O que nós estamos querendo dizer? Não podemos perder a fé em Deus. Não podemos perder a fé em Deus. Aquele povo vivenciou um milagre, mas mesmo assim haviam céticos, haviam aqueles que estavam duvidando. Será que Deus seria capaz de fazer isso? Claro que é. Claro que é. Eles esqueceram do Deus poderoso que tirara o povo do Egito com pragas, o mar se abrindo, derrotando o exército inimigo. Então aqui, Deus, ele livrou o povo de Israel nessa situação, nenhuma gota de sangue foi derramada. Eles ainda puderam desfrutar do despojo daquele povo, do despojo dos sírios, que deixaram tudo para trás. Deixaram cavalos, deixaram jumentos, deixaram vestes, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram tudo, sem levantarem uma espada. E outra coisa,
todos, conforme o próprio rei falou, esfaimados, morrendo de fome, não aguentando levantar nem o seu corpo. Assim Deus deu a vitória. Então não importa a nossa condição, Deus ele pode mudar o quadro, se ele quiser, se estiver no plano dele, se estiver no propósito dele, Deus ele pode mudar. Nós não podemos deixar que a falta de fé ela sequer chegue perto da nossa vida. Nós precisamos crer, irmãos, creia. Então, você que está enfermo, você que está desempregado, você que está passando por uma crise pessoal, né? Uma crise ali no seu lar, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Busque a Deus. Busque a companhia de Deus. Né? Dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai fortalecer o teu coração. Ele vai segurar em tuas mãos, ele vai estar contigo no meio da peleja. Então não se preocupe, não se preocupe, apenas creia. É isso que o povo de Deus precisa exercitar. Sua fé de um Deus que pode reverter qualquer quadro. Louvado seja Deus. Então Deus venceu um exército inteiro sem derramar uma gota de sangue. E ainda assim com o seu povo todo debilitado por causa da fome, por causa do cerco. Então, esse é o nosso Deus, irmãos. Então, por que temer? E é claro, você que está com enfermidade, com crise, Deus ele pode reverter. Pode. Pode. Ele pode te curar, meu irmão. Ele pode te curar, minha irmã. Ele pode restaurar o seu casamento? Pode. Ele pode trazer o seu filho de volta? Pode. Ele pode. Nós podemos duvidar disso. Mas nós precisamos crer, ter plena convicção de que a nossa vida está na mão dele. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Certo? Não quer dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai sair de acordo com o que eu quero. Mas nós cremos que tudo que Deus tem para nós é bem e é o melhor. Tá bom? Então, guarde isso, meu irmão, minha irmã. Guarde isso. E vamos seguir aqui a próxima leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 8. Vamos ler até o verso 15. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te tu e tua família. E peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara o morto, eis que a mulher cujo filho vivificado clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir tudo o que era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, vai e diz, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse a Azael, por que chora meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas, né, as grávidas, fenderás. E disse a Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu,
o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor Paulo e disse: O que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia, que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Meus irmãos, eu queria fazer um comentário aqui breve a respeito desse versículo aqui, o versículo 8, do capítulo 8. Então, olha só. Então, qual é o quadro aqui? O rei da Síria está doente. Ben-Hadad está doente. Aí ele chega para os seus servos e para Azael e ele fala assim: olha só, você toma um presente na mão e vai encontrar o Eliseu e pergunta a ele se eu vou sarar dessa doença. Então, olha só, qual é a observação que eu quero fazer? O problema da nossa preocupação com o futuro. Então, guarda isso e reflita, irmão. Irmã, reflita apenas. Tá certo? Eu não sou o dono da verdade. Mas nós buscamos ler a palavra do Senhor, né? Buscando extrair ensinamentos para nós. Ben-Hadad, ele está preocupado com o futuro. Ele quer saber se ele vai morrer. E nós vemos isso muitas vezes dentro da vida do crente. Qual o quê? A preocupação com o futuro. Preocupação com o dia de amanhã. Com o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer semana que vem? Aí a gente lembra das palavras de Jesus. Jesus ele fala assim, se não me engano, lá em Mateus 6, ele diz o seguinte, olha só, já passa cada dia o seu mal, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus ele já está lá também. Deus ele vai cuidar da nossa vida. Então, nós vemos muitos servos de Deus, muitos crentes convertidos, né? Se preocupando com o dia de amanhã, perguntando sobre o emprego que ele vai ter, sobre a faculdade que ele vai fazer, sobre o caminho que ele deve andar, sobre onde ele vai, qual carro que ele vai comprar, qual é a cor do carro, qual a roupa que ele vai comprar, qual a casa que ele vai comprar, qual apartamento que ele vai comprar. Meus irmãos, olha só, eu acho isso muito perigoso. Sabe por quê? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para várias educações, para várias religiões, a gente tem algumas observações importantes ali. A gente tem algumas observações importantes a serem feitas. Principalmente o seguinte: em muitas religiões, a grande preocupação delas é saber o futuro. Entende? As pessoas que andam querendo saber como vai ser minha vida amorosa, como vai ser minha vida financeira, como vai ser minha vida acadêmica, como vai ser isso. Meus irmãos, Deus ele não nos dá, eu pelo menos não consigo enxergar, Deus nos permitindo ir até Ele para questioná-lo sobre tais assuntos. Certo? Então, eu só quero que você reflita. Nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ben-Hadad, que era rei da Síria, ele estava preocupado com isso. Agora, isso traz um ensinamento para mim, isso me traz um ensinamento. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Eu preciso viver na dependência de Deus. É claro, eu tenho que me planejar? Tenho que me planejar. Conforme nós aprendemos ali com José, né? Mas, claro, José ele já sabia do futuro. Por isso ele se planejou. Mas José não perguntou a Deus sobre o futuro. Então, entenda isso, meu irmão. Nós não podemos ficar perguntando a Deus, procurando saber sobre o futuro. Eu vou lembrar de uma passagem de Paulo, né? Quando a gente olha para a vida de Paulo, até porque nós não vemos esse tipo de conduta no Novo Testamento, tá? E uma passagem que me lembra muito é quando Paulo está indo para a Ásia, né? A palavra de Deus, se eu não me engano, é Atos 16. Eu sou muito ruim de gravar passagens bíblicas. Né? Minha memória falha demais nesse. Não só na questão de palavras, de textos bíblicos, mas também a memória, né? Já começa a. Então, Paulo ele não tenta ir para a Ásia. Então, ele tinha ido para a Ásia, ele já tinha tomado a decisão dele de ir para a Ásia. Só que aquilo não estava no projeto de Deus. Então, o que Deus faz? Deus interfere. Por quê? Porque Deus ele sempre vai se fazer cumprir o plano de Deus. Não é o seu plano, não é o meu plano. Não sou eu que determino. Não sou eu que profetizo. Certo? Isso, aquilo mais. Eu preciso estar atento que Deus ele interfere. Mas Paulo não perguntou, e nem ficava perguntando para onde ele tinha que ir.
Senhor, é para eu ir para cá? É para eu ir para cá? É para eu ir para Icônio? É para eu ir para Derbe? É para eu ir para Listra? É para eu ir para Éfaso? Não, a vida de Paulo era dependência de Deus. Você entendeu isso, irmão? Então, o que, que eu entendo disso? Deus nos dotou de razão, de pensamento, de cérebro, para que a gente pensasse, tomasse nossas próprias decisões e assumisse a responsabilidade. Então, você decide comprar um determinado imóvel. Aí, o que, que você vai fazer? Obviamente, você não vai comprar torto e à direito de uma forma cega. Você vai se informar, você vai olhar se você tem condição de arcar com aquele compromisso. Você vai se programar para isso, você vai se planejar. Então, tá tudo certo. Você já fez todas essas ponderações, você já pesquisou o lugar, você já pesquisou o bairro, você já sabe como vai ser a vizinhança. Ok, tudo pronto. E aí você toma a decisão, não coloca isso nas costas de Deus, não. Ah, Deus, é para eu comprar, é para eu vender, é para eu... Isso você está perguntando o futuro. O que Paulo fez? Ele decidiu, ele tomou a decisão de ir. Mas aquilo não estava no projeto de Deus. O que Deus fez? Na vida do servo de Deus, que é fiel, Deus ele vai interferir. Você entendeu? Né? Ele vai interferir. Então, se não for para você comprar, Deus vai interferir. Se não é para você estudar naquela escola, naquela faculdade, fazer aquele curso, Deus vai interferir. Ele vai interferir. Eu não preciso ficar, Deus é para fazer isso, Deus é para fazer aquilo amanhã, semana que vem. E aí o que Deus faz? Deus interfere nessa ida de Paulo à Ásia e fala assim, ó, passa a Macedônia. Então era para ele ir para a Macedônia. Isso aí. Mas Paulo não ficava perguntando para onde ele tinha que ir. Então é isso que eu quero que você entenda. A reflexão que eu quero que você faça é essa. Primeiro, observe o Novo Testamento, vê se as pessoas ficavam perguntando. Olhe para a igreja primitiva. Vê se as pessoas ficaram perguntando para Deus tudo aquilo que elas tinham que fazer. Só, é certo, irmãos? Porque nós já temos a direção de Deus para a caminhada. E essa direção se chama Bíblia, palavra de Deus. Nós já temos. Nós não precisamos ficar perguntando a Deus cada passo que a gente vai dar. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Então, é só para que você reflita. Observe esse comportamento na igreja primitiva. No Novo Testamento, eu, sinceramente, não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar Paulo perguntando a Deus se tinha que escrever carta para Éfeso, se ele tinha que escrever carta para os Tessalônicos. Eu não vejo Paulo se perguntando para onde ele tinha que ir, se ele tinha que ir para tal terra, para tal terra, para tal terra. Não vi ele fazendo qualquer tipo de pergunta, de consulta a Deus para tomar essas decisões. Tá certo? Então, é só para que você reflita. É você refletindo. Tá? Então, Ben Haddad, que ele estava preocupado com isso. Agora, o servo de Deus não, porque ele sabe que Deus ele cuida. Se ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça, como é que ele não vai cuidar da sua decisão? Então, se ele tiver que alterar, Deus ele vai intervir. Ele vai entrar com providência para que o projeto dele se cumpra. Então, se você entende que não tem como mudar os planos de Deus, que o projeto de Deus está traçado, os planos de Deus estão traçados, não. Por que temer? Eu só preciso descansar nas mãos do Senhor. Tá bom? Vamos seguir então com a nossa leitura. Lembrando, é só para você refletir, tá? Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, só para refletir. Então vamos lá, segundo Reis, mesmo capítulo 8, mas pulando ali para o versículo 23 e 24. E os mais atos de Jeorão e tudo quanto fez porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Ok? Então vamos para o segundo livro das crônicas, capítulo 21, versos 18 a 20. E depois disso tudo, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável, Jeorão. Certo? O rei que a gente viu aqui, ó. Jeorão. E sucedeu que depois de muitos dias e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença e morreu de mais enfermidades. E o seu povo não lhe queimou aromas como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar
e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se, guarda essa expressão aqui, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Meus irmãos, Jeorão morreu e a Bíblia diz que ele foi sem deixar saudades. E a pequena reflexão que eu quero deixar aqui é a seguinte: eu lembro até de um louvor que é cantado que diz assim: quando eu morrer, o que dirão? O que dirão? Deixarei um testemunho que perdurará. Senhor, que o fogo do Espírito sempre esteja a queimar no coração dos que encontraram a salvação. Eu acho que é ser forte e corajoso, se não me engano. Ou quando eu morrer mesmo. Não lembro agora, posso ver depois e passar os irmãos. Mas qual é o legado que nós vamos deixar depois que passarmos? Qual é o legado? Eu não estou falando de fama. Vamos lá. Eu não estou falando de fama. Pelo contrário, fama ainda é uma coisa muito perigosa. Eu estou falando do legado que eu vou deixar para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo. Qual o legado que eu vou deixar na minha vizinhança, como pai, como filho, como servo de Deus, como vizinho, como funcionário na empresa que você trabalha, como estudante na faculdade? Qual é o nosso legado? Será que nós vamos deixar esse mundo sem deixar saudades? Né? Apesar de que muita gente se ouve depois que a pessoa morre, né? A pessoa fica muito boa. Aquelas pessoas, fulano era isso, fulano era aquilo, depois que já partiu. Mas isso não importa. O que importa é a realidade, não a opinião das pessoas. É a realidade diante de Deus. Essa foi a realidade de Orão diante de Deus. Ele foi sem deixar saudade. Então, nem aroma queimaram para ele. Né? Todo aquele ritual que os reis, entre aspas, mereciam, isso para Georão não rolou. Tamanha era a sua impiedade, seu afastamento de Deus. Nem isso ele conseguiu. Além da enfermidade terrível, que as suas entranhas saíram. Olha só que coisa terrível. Mas foi aquilo que ele buscou e conseguiu. Então, um rei ímpio. E eu não falo só, claro, não estamos falando de reis, estamos falando de lideranças, de ministérios, de pastores, presbíteros, enfim, presidentes, o que quer que seja. Né? Toda essa questão aí de hierarquia religiosa e tal. Pessoas que têm cargos de liderança, e claro, eu e você, conforme eu falei. Qual é o legado que eu vou deixar em todos os ambientes que eu passar? Nas pessoas que eu vou conviver, ou até mesmo que eu encontrar uma vez na vida. Qual é o legado que eu vou deixar para ela? Qual é o legado que eu vou deixar diante de Deus? Então, nem no sepulcro dos seus pais, Jeorão foi enterrado por conta disso. Ele foi sem deixar saudades. Olha, quando você quisessem apagá-lo, ó, não vamos nem lembrar desse cara. Esse cara foi terrível. O que ele fez foi terrível. A forma que ele agia é terrível. A forma que ele falava era terrível. Foi sem deixar saudade. Grave isso. E se pergunte: qual é o legado que eu estou deixando para todos os círculos de ambientes que eu convivo? Qual é o legado? Amém? E claro, que o seu desejo seja deixar um legado em que a presença de Jesus Cristo seja evidenciada. Que o seu legado e o meu legado seja de sal da terra, de luz do mundo, seja de bem-aventurado, para que o nome de Deus, o nome do Senhor apenas seja glorificado. Esse é o legado que queremos deixar. O legado de sermos servos de Deus, nos comportando como servos de Deus, dando testemunho de Deus, dando testemunho de Jesus, falando do seu evangelho, vivendo a palavra na sua integridade. Não é só pregando doutrinas denominacionais, mas vivendo a palavra de Deus. Tá certo? Então, esse é o nosso último texto, né? Foi segundo Crônicas, e eu queria fazer esse comentário aqui de Georão, que foi sem deixar saudade. Então, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje. Te louvamos porque o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem nos ensinado a cada dia nessa leitura. Te adoramos assim, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, mais uma vez, se você ainda não se inscreva no canal, deixa aqui o like no vídeo,
Deixe o seu comentário, qual o versículo, qual a passagem, qual o trecho ali que mais chamou a atenção. Deixe aqui, compartilhe com a gente aqui do seu aprendizado, para que nós possamos, nessa família, aprender e crescermos juntos. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida, sua saúde, Deus abençoe seu ministério, sua congregação, seu casamento, sua vida profissional, e que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.